Então, como tudo que eu faço com o Leandro, a gente não ensaiou, a gente vai trocar ideias, né, falando sobre temas diversos. Uma das coisas, o nosso tempo já acabou, tá vendo aqui a luz piscando? Então, time's up, acabou, pessoal. Valeu, obrigado, foi ótimo. Bom, então uma das coisas que seria interessante a gente começar falando é uma questão que, para nós e para muita gente, eu percebi que ela é presente aqui no nosso festival, que é a questão da verdade. A gente conversa sobre isso no livro e seria muito bom. A gente está vivendo a época de fake news, não, a questão é quem que constrói a verdade, se é que ela é construída, essa é uma das perguntas, e que tem poder, quem pode determinar o que é ou não é verdade, né? Isso é uma democracia, existem critérios epistemológicos, ou seja, maneiras de você conectar a sua afirmação com o mundo. Então eu queria começar com isso, Leandro, se você topar, a gente falar um pouquinho sobre essa questão da verdade e do controle da verdade. Excelente provocação, e essa pergunta, se nós ficássemos aqui reunidos por mais ou menos 10 anos, nós teríamos traçado alguns dos pontos principais. É muito fácil falar da verdade religiosa, porque a verdade, com artigo definido, ela é própria das religiões. A verdade. Agora, a verdade que não tenha como fonte uma revelação segura e infalível, um texto sagrado revelado, ou uma entidade a quem eu atribua aquilo que, só para pegar o nosso caso de formação cristã, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não uma verdade, ou a verdade mais intensa, eu sou a verdade, ela é muito mais tradicional. Daí o sucesso e a segurança das religiões. Quando eu vou para o campo da filosofia e da ciência, eu vou ter que achar um critério que não seja autodefinível, mas muitas vezes, inclusive, tanto em Aristóteles quanto no Renascimento, a verdade era a semelhança com a natureza. Então, se fosse real, seria próprio da natureza. Aquilo que é próprio da natureza, que corresponde aos fenômenos visíveis da natureza, seria verdadeiro. Nós passamos no século XX, em particular, por uma revolução destes conceitos, porque nós passamos a aumentar a subjetividade da verdade. A minha geração leu muito, por exemplo, na primeira graduação que eu fiz, a gente leu muito Foucault e os discursos de elaboração da verdade. Por exemplo, como a medicina herdou da teologia a capacidade de definir quem é normal. Se na Idade Média o louco era um louco teológico, a partir do 19 é um louco científico. E aí surgem as doenças mentais estudadas pelos médicos, que herdam dos sacerdotes o autoritarismo, o caminho absoluto da razão e também os mecanismos de controle. Ou seja, para Foucault, a medicina é herdeira nesse nascimento da clínica, nessa invenção da loucura, para citar os livros dele, e de todos os pós-estruturalistas e estruturalistas que pensaram que a verdade pertence ao indivíduo, não à natureza e nem a uma revelação divina. A partir do século XXI, e apenas para que a gente discuta isso e eu não desenvolva demais, porque aqui haveria muito a dizer, a partir do século XXI, as redes sociais tornaram cada usuário uma fonte, um farol de Alexandria, uma biblioteca de Alexandria. Porque a minha experiência de professor há 43 anos eu estudei 40 anos tal tema, publiquei 10 livros sobre o tema, e o meu aluno de 18 anos diz, é a sua opinião. Opinião em filosofia é doxa, significa algo que surge do sujeito. Não é a minha episteme, não é fruto de um exame, é a sua opinião. Negando o método científico, desde Descartes, desde Bacon, as experiências do universo observável com Galileu, que ele vai dizer, por exemplo, que a opinião de Aristóteles sobre a perfectibilidade solar está errada, porque ele identifica manchas solares. Ou seja, a empiria era o critério. E hoje o critério é, eu tenho um site, eu tenho um perfil, eu tenho um programa e eu
não concordo com a segunda lei de Newton. É um debate. É um debate. Você pode não concordar com a segunda lei de Newton, mas você tem que discordar nos termos de Einstein ou da física quântica, e não do eu acho. Mas esse acho é: vacina não funciona porque minha tia tomou e ficou gripada. Morra Dr. Jenner, morra mais de 200 anos de luta contra a varíola, que nós vencemos, é uma doença que desapareceu, morra a experiência de Pasteur, morra Dr. Sabin, eu tenho uma tia, e essa tia derruba 200 anos de método científico. O problema, obrigado, a voltar à palavra, aliás, eu sempre lhe chamo de Gleiser e os outros lhe chamam de Glaser. Decida se isso é uma questão de opinião. Eu sempre lhe chamo de Gleiser. Olha, minha tia me disse que também é Glaser no Brasil e Gleiser fora do Brasil. Ok, nós estamos no Rio, então é fora do Glaser. Brasil? Pode ser, pode ser. O Rio é fora do Brasil. Então, nesse caso, a opinião, a doxa, ela apresenta inclusive um risco novo, porque os adeptos de cada doxa tendem a se reunir, têm direito a voto, praticam o viés de confirmação, buscam esse viés de eco que o grupo do Zap vai lhe dar, e como nós preferimos o pertencimento ao exame científico, estes grupos vão estabelecer o pertencimento como a grande virtude analisada pelo Heitz na mente moralista, ou seja, é mais importante que eu seja protegido pelo meu grupo do que eu busque a verdade, porque meu cérebro é dominado, na metáfora do Heitz, psicólogo social, por um elefante. Então, o Rápido e Devagar ou Ruído são livros que analisam essa nova epistemologia, a epistemologia do indivíduo que navega no Instagram e diz coisas para lacrar, acompanhadas do símbolo do potássio, kkkk, que é uma obsessão mais ou menos coletiva. E como ele pode deletar, obstruir, apagar as pessoas que são dissidentes, não há mecanismos de autocorreção, que são uma das bases da ciência. O mecanismo de autocorreção é que torna a ciência o estado atual dos nossos erros. O mecanismo de autocorreção é o que faz com que dogmas científicos, inclusive negativos e equivocados, sejam superados. Porque a ciência tem mecanismos de autocorreção. Quer dizer que ela melhora em relação aos seus objetivos graças a estes mecanismos. Eu tentei passar brevemente por 2.500 anos de concepção. É claro que cada uma dessas coisas é contestável e aprofundável e contraditória, mas para dizer que nós vivemos na era da opinião. Ela não me irrita, como eu disse ontem, ela não me irrita quando é o terraplanismo, porque eu acho um senso de humor interessante. As pessoas têm direito a opiniões ridículas e têm o direito a opiniões estranhas. Isso não me irrita. Mas quando se trata de vacinas, me irrita bastante. Terra plana não me perturba. Vacinas me perturbam. Então, começamos por aí. Gleiser. Pois é, né? Porque as pessoas confundem um pouco essa questão de verdade e questionamento. O questionamento é fundamental para se chegar na verdade, né? Mas esse questionamento, a ciência funciona assim, né? Agora mesmo, lá no outro palco, o meu amigo Adam Frank estava falando sobre isso, sobre como essa questão de vida extraterrestre é uma questão que hoje é científica, mas que precisa ser entendida através desse processo de quais são as provas. Provas que são aceitas pela comunidade, né? Porque a verdade na ciência, ela é construída através de uma comunidade de pares, né? No sentido de que se eu falo, a minha teoria está certa, ninguém vai acreditar nisso, né? Eles vão ter que... O que a sua teoria prevê sobre o mundo? Aí as pessoas vão fazer experimentos, observações, para poder então verificar ou não se a minha asserção está correta ou está falsa. Se ela estiver falsa,
a comunidade acadêmica, em todas as áreas, não só na ciência, é extremamente cruel, porque o questionamento, ele faz parte dessa construção dessa verdade através da especialização. Então, viva as tias, né? Mas o ponto é que certas coisas dependem dessa especialização e não dessa opinião, né? Dessa coisa que você constrói uma persona digital, que então se encontra no direito de fazer acessões sobre o que você deve ou não deve fazer, o que você deve ou não deve comer, aonde você deve ou não deve ir, sem o menor respaldo empírico, né? Sem nenhuma prova para garantir isso. Isso daí é um perigo quando se fala, o Leandro falou perfeito, terra plana, tudo bem, é engraçado, mas vacina não é engraçado, porque a vacina salva vidas. E quando os pais de uma criança decidem, em nome daquela criança, porque ela não tem poder, né? Se aquela criança vai ou não vai tomar a vacina, não precisa tomar vacina contra sarampo ou contra outra coisa, isso para mim é um crime, literalmente, porque a criança não tem como ter uma representação e ela depende dessa visão completamente louca e distorcida da verdade dos pais que criam essa criança, né? E como que a gente faz isso, né? Isso está sendo feito aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Está explodindo uma série de doenças que já eram para ter sido completamente controladas, estão voltando por causa dessa falta de vacinas. Então é legal fazer essa distinção entre o cômico e o trágico. Nós não podemos equiparar todos os discursos. Em nome da liberdade de expressão, eu não posso equiparar negacionismo com um discurso científico. Eu não posso colocar para os alunos o ponto de vista dos nazistas e dos não nazistas como se fossem duas versões da história. Eu não posso equiparar todos os discursos, eu tenho que partir de um princípio de ética para dizer que há discursos de eliminação de pessoas e esses discursos não são aceitáveis. Em nome da democracia, você não pode equiparar pessoas nos seus crimes. Por exemplo, há diferenças entre as pessoas. Onde eu tenho que ser tolerante? Nas opiniões individuais subjetivas. Eu, Leandro, odeio coentro. Essa é uma característica minha. Acredito que os criadores deste mundo produziram a salsinha e o demônio invejoso criou o coentro. Mas isso é um gosto pessoal e parece até associado a uma mutação genética de uma parte da humanidade. Eu tenho essa mutação e a minha família toda tem. Eu sei dizer coentro em 10 línguas, porque eu viajo muito, e eu tenho que dizer às pessoas que aquele coriander, que aquele cilantro é mortal. E eu invento uma alergia, porque as pessoas que adoram a seita do coentro acham que um pouquinho não faz mal. Eu botei só um pouquinho, para mim são fezes, tanto faz uma colher de sopa ou de chá, estraga a comida. Cheiro de Maria Sem Vergonha, aquele inseto, e Maria Fedida, Maria Sem Vergonha é flor, é balsamina, em Patins. Cheiro de Maria Fedida e gosto de sabão. Isto é o meu direito. Eu também tenho direito a adorar os deuses ou negar que eles existam, acreditar num livro sagrado ou não para foro privado. O problema é quando eu torno isso política pública. O problema é quando eu quero levar o meu gosto. Eu, eleito presidente, proíbo o comércio de coentro no Brasil. Eu estou tentando impor uma doxa absoluta. Estou tentando uma doxa absoluta. Isso não pode existir. Agora, no campo da ciência, existem vozes mais autorizadas, baseadas não numa eleição, não em algo mais, em um estudo. Os médicos não sabem tudo, mas sabem mais sobre medicina do que os não médicos. Os médicos erram também, mas erram menos em uma cirurgia, que as pessoas confundem formação com informação. Em uma palestra, alguém da plateia me disse: hoje tudo está no YouTube, tudo está na internet, não precisamos mais de faculdades. Vamos analisar este procedimento, vamos analisar essa proposta. Eu preciso fazer uma grave cirurgia cardíaca e do meu lado existe um jovem navegador profissional das redes, capaz de ver todos os vídeos imediatamente
E do outro lado, um médico que fez 5 anos de medicina, 2 de residência, 2 de especialização e tem 10 anos de prática. Em quem você confia mais? É aqui que nós separamos formação de informação. Os dados históricos da minha área e filosóficos estão na internet. Lá você pode procurar que a esposa de Sócrates se chamava Xantipa. E talvez eu até esqueça disso um dia, mas o Google vai continuar indicando que ela se chama Xantipa. Lá eu vou encontrar o nome real de Platão e não seu apelido, Platão. Lá eu vou encontrar a síntese através da inteligência artificial do que diz um grande diálogo de Platão como Meno. Lá eu vou encontrar os dados, mas isso não me torna filósofo. Isso me torna um navegador hábil, que começa a aprender sobre aquilo. Eu posso enumerar para coisas que mudaram na minha vida. Quando eu era criança, Júpiter tinha poucos satélites. Uma nave se aproximou de Júpiter e nós multiplicamos. Mais de 40 hoje? Mais de 70. Mais de 70. Cada semana tem que perguntar de novo a um especialista. Não é que não houvesse antes, não é que nós tivéssemos inventado depois de Galileu, Europa, Io, Ganimedes, não é isto. É que agora a nossa maneira de observar melhorou. A ciência se expande nos dados e se expande na quebra de paradigmas. Quando eu comecei com um determinado clínico geral de São Paulo muito bom, ele me recomendou há 30 anos tomar um remédio chamado ômega 3. Este remédio me daria imunidade, longevidade. Eu seria uma espécie de Matusalém que me aproximaria do milênio feliz, uma espécie de presidente Sarney, alguém que não morreria nunca e teria sempre energia e saúde. E eu passei a tomar ômega 3. Há 2 anos ele me apresentou um artigo de medicina da Nova Inglaterra, da revista, que é uma das maiores referências em medicina, dizendo: os estudos atuais não embasam mais a crença no ômega 3. Aquela dieta mediterrânica, peixe, legumes, ela hoje é considerada eficaz em lugares do Mediterrâneo onde haja muita escada, como nas ilhas gregas ou no sul da Itália. Porque aparentemente comer o peixe e subir escada para cima e para baixo é isto que produz aquelas blue zones que são de Okinawa no Japão, Icária na Grécia, Sardenha na Itália, Costa Rica e Loma Linda na Califórnia. São as 5 blue zones, a região que as pessoas passam de 100 anos com facilidade. Então a ciência vai estudando isto para saber, a dieta são as escadas, é a vida menos estressante, é a valorização da terceira idade no Japão, onde uma pessoa centenária é uma honra e não um caso de estado de desmanche, como no Brasil, que as pessoas têm etarismo, têm preconceito contra as pessoas de idade. O que significa isso? Eu vou aprendendo e vou melhorando. Agora, no caso do ômega 3, só para dar uma pista, eu apliquei a navalha de Ockham e apliquei também a dúvida metódica de Pascal. O que significa isso? Pode ser que ômega 3 não garanta longevidade, mas é barato. E como existe a hipótese de ser eficaz, eu continuo fazendo a chamada aposta de Pascal, através da navalha de Ockham, um método medieval epistemológico. O que é a aposta de Pascal? Se Deus não existe, os ateus estão certos, viveram uma vida tranquila por 70, 80 anos, na época de Pascal, 30 ou 40, e vão encerrar sua vida sem grandes angústias. E os religiosos que se privaram de surubas homéricas, de alimentos proibidos, vão ter perdido a sua vida de 30, 40 anos no século 17, Pascal. Se Deus existe e seus preceitos são verdadeiros, os ateus perderam a eternidade. Matematicamente, é melhor apostar em Deus, segundo Pascal. Essa é a aposta de Pascal. Eu apliquei Deus a ômega 3. Se ômega 3 existe, e é barato e acessível, eu vou durar muito. E eu vou dar. Esta é uma crença.
Esta é uma crença, mas é uma crença que busca raízes na ciência. Alimentação correta produz mais bons hábitos e genética favorável produz longevidade. Então, isto é uma crença. Eu tenho que partir de algumas crenças, vieses, de cultivar bons hábitos que se acredita assim. O grande problema é que todos os centenários do mundo não seguiram a crença atual da medicina. Então, minha avó criava porcos e comia carne de porco com banha todos os dias. Mas o porco que ela criava, ela mesma criava, ela matava, ela extraía o sangue, fazia salsichas de sangue, deliciosas, escuras, cheias de proteína e com nojo inenarrável, e ela fazia seu alimento. Quando ela comia aquele porco, ela já tinha despendido 10.000 calorias. Eu me sento e descongelo o porco no micro-ondas. Então, mesmo a mesma alimentação tem que ser matizada, subjetivada, de acordo com as pessoas. Quem faz isso hoje bem é a ciência, que não é, de novo, perfeita. Os erros médicos são famosos. Eu citei há pouco a talidomida como um exemplo que o mercado avançou na pesquisa médica e exigiu uma liberação de um produto que causava má formação fetal. A talidomida continua sendo usada, mas hoje não para aquele objetivo e durante a gravidez. A ciência também comete erros e a ciência corrige esses erros através de seus códigos de ética, pareceres entre os pares e inclusive aquilo que o Marcelo levantou brevemente. O medo do ridículo ajuda muito a prudência da ciência. O medo do ridículo, porque em algumas universidades os colegas são muito venenosos. É raro, mas acontece em algumas universidades, felizmente não no Brasil, não? Mais nos Estados Unidos do que no Brasil. A concorrência é boa e não haver um papa da ciência impede que exista um dogma. E este dogma negativo para a pesquisa se torna a pesquisa de cada um e de mecanismos como revistas científicas e assim por diante. Então, eu acho que o Leandro está dando uma aula aqui de como a gente deve se comportar com relação aos fatos que a gente recebe no dia a dia, né? Que parece que um dos maiores problemas, isso é uma preocupação de todos os educadores, eu acho, né? Os alunos têm que pensar criticamente sobre a informação recebida, né? Eu acho que tanto no caso dele quanto no nosso caso, se você sai da sala de aula, esse trabalho que a gente faz, de uma certa forma, o mundo vira uma sala de aula para a gente, né? Eu queria falar um pouco sobre esse trabalho seu, muito grande aqui no Brasil, e que, pelo que eu entendo, você se sente assim, né? Eu sou um professor divertido, mas muito bem informado, para um mundo de alunos que está precisando discernir como selecionar o que é verdade e o que não é verdade e tentar viver uma vida melhor. Essa coisa do bem viver, que é uma coisa, né, da Grécia e tal. Então, fala um pouco sobre o que você consideraria talvez uma coisa meio biográfica, assim, a sua missão, né, essa voz pública que você desenvolveu através dos anos. Eu estudei muita retórica, porque fui jesuíta, e eu estudei a retórica clássica, especialmente Cícero e Quintiliano. E estudei as regras da enunciação retórica a fundo mesmo. Talvez tenha sido um dos temas que eu mais me dediquei. A retórica clássica tem princípios. Um deles, ao entrar para falar a um público, é se utilizar de uma petição de clemência, que é diminuir a sua importância para diminuir a antipatia que o público tem a quem se destaca. Então, recomenda-se dizer: eu sou menos ilustrado nessa plateia, aconteceu de eu estar aqui. É uma mentira simpática para que a plateia diminua sua resistência. Os americanos adaptaram uma regra de fala americana, é contar uma piada no início. Você começa a sua fala contando uma piada. Isto diminui as resistências. O humor é uma arma, mas só para dizer como isto é interessante, uma grande amiga minha está começando um curso de retórica pela internet, ela vai oferecer, porque é uma brilhante advogada,
Essa minha amiga diz que ela, mulher, não pode começar a fala com uma piada, porque isso diminui a referência, porque as mulheres são mais visadas. As pessoas querem imediatamente dizer, ela é fraca, ela é emotiva, então ela não pode começar com uma piada. Começar com uma piada é própria de homens para plateias masculinas. Então ela me introduziu uma novidade que é gênero na retórica de Cícero, que até então eu não pensava. Eu estava um pouco obcecado por uma visão muito limitada de gênero. A todo instante nós temos que refazer essas coisas. Eu não acredito em vocação, porque do latim vocare significa chamado. E eu não fui chamado por ninguém. Eu faço escolhas. E eu acredito no que eu faço. O que eu faço? Um dos defeitos da universidade que eu amo, que me formou e na qual eu trabalhei por tantas décadas, é que nós, professores universitários, nos fechamos em uma tribo, em uma seita, falamos para nós mesmos nos nossos encontros, publicamos para nós mesmos e nos autoelogiamos nos grupos de zap. Lindo aquele seu artigo sobre a fluidez do tempo nos manuscritos do século XVI, a partir de uma ótica neotomista. Então, a pessoa que entende o que o outro escreveu, são 4 ou 5, ela elogia e a gente se sente bem. O problema é que a omissão dos intelectuais, cientistas, humanistas, professores do debate público fez com que o debate público fosse dominado por gente de má fé ou simplesmente picareta. Não estarmos nesses eventos que muitos acadêmicos vão falar mal. Mas esse não é um evento científico, esse não é uma revista 1A do CNPq, não tem classificação no Qualis, isso aqui tem título em inglês, é colonialista, a gente não pode falar. Se eu abro mão de falar para um público destes, que procura, em pleno dia da semana, o acesso a informações, e prefiro falar para os 3 colegas da minha linha de pesquisa na Unicamp, é claro que o meu público na Unicamp especializado é mais capacitado para aquilo que eu digo, é óbvio. Mas quando eu falo só para aquele público já convertido à causa, eu estou simplesmente ignorando o poder político do conhecimento. Francis Bacon, juiz afastado por corrupção na Inglaterra, aquele tempo era terrível, gente. Juízes eram afastados por corrupção. Quando vai para uma aposentadoria compulsória, por tédio ele escreve um livro, muito importante para o método científico, e uma das ideias que não está assim no livro dele é conhecimento é poder. Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, desenvolveu a ideia de que conhecimento seja poder. Não confundam com o pintor inglês contemporâneo Francis Bacon. Conhecimento é poder. E a cadeira do conhecimento nunca está vazia. Ela sempre está ocupada. Então, no momento que os intelectuais abrem mão da ideia quase missionária de levar conhecimento para mais gente, escrever em jornais, como você comentou em determinado momento numa entrevista, nos Estados Unidos o divulgador de ciências é muito valorizado. Ele é uma instituição. Nos Estados Unidos nós temos jornalismo científico, aquele que se formou em biologia, se formou em física e escreve sobre este tema. E é muito valorizado. Nos Estados Unidos, alguns professores muito famosos deixam de dar aulas e a universidade os paga como uma espécie de garotos propaganda da Universidade da Ciência e do Conhecimento. Nós temos uma tradição ibérica do bacharelismo. Eu devo falar de forma que ninguém entenda, porque se eu falar uma frase de forma que ninguém entenda, eu sou inteligente. Eu cometi uma indelicadeza com um repórter há mais de 15 anos, que disse: os seus livros são em linguagem simples, você não acha que isso destrói a filosofia? E eu disse: veja só, se eu dissesse que o Dasein heideggeriano é antes uma ruptura heurística do que ontológica, à luz da fenomenologia de Husserl e diferente da fenomenologia contemporânea, o problema dessa frase correta é que você, repórter, não entenderia. E o público não entenderia. Mas eu pareceria genial, porque eu sei o que é Dasein.
Botar uma palavrinha em alemão e outra em latim causa um impacto profundo na plateia, que sempre acha que no desconhecido está a chave. Esta leitura de mundo é uma leitura Harry Potter, é mágica. Eu vou ter uma varinha que é só para mim, só eu tenho aquele poder, só eu tenho a marca na testa. E eu vou falar hermeticamente para um grupo de eleitos. É por pensar assim que o espaço público foi dominado por picaretas, gente de má fé, preconceituosos, misóginos, homofóbicos e racistas, que começam a vomitar, gente, essas coisas. E nós precisamos, gente, nós precisamos ocupar todos os espaços públicos. Todas as pessoas que entendem, que estudam, que pensam, que têm pensamento crítico, precisam ocupar o espaço público, reforçar uns aos outros esse tipo de questão. Porque eu não imaginava, como essa semana, que eu veria uma alta autoridade americana citar de forma elogiosa um pastor nos Estados Unidos que é contrário ao voto feminino. Eu não imaginava em 2025 que uma emenda de 1920, que já era atrasada, estivesse sendo questionada, mas está. Eu não imaginaria, com 62 anos, defender vacinas. Eu nunca imaginei uma coisa dessa. A minha geração viu o sarampo retroceder, uma grande causa-morte de crianças no Brasil. E a minha geração agora está vendo o sarampo avançar de novo, inclusive em avisos de avião. É terrível, mas apesar da frase ter origem conservadora, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não adianta. Sempre há lobos espreitando. Essa frase nasceu no macartismo conservador, mas preço da liberdade é a eterna vigilância. Você tem direito à sua opinião sobre seu time. Você tem direito à sua opinião sobre alimentos. Você tem direito a achar até que você tem mundial. É um direito seu, gente. É um direito seu. Ninguém pode contestá-lo. Mas vacinas, vida humana, igualdade de direitos, violência contra a mulher, não é opinião. Aí é caráter e aí é ética básica e legal. É isso. Mas, por favor. Então, para aqueles que acham que os acadêmicos que falam para o público estão diminuindo o valor do conhecimento acadêmico, são os responsáveis por todas essas fake news que você vê viralizarem aí pela internet, né? Eles jamais pensariam isso, mas essa é a verdade. É muito difícil você convencer acadêmicos a terem uma voz pública. E é muito estranho isso, porque se você olha historicamente, você falou do Platão. Platão, o Sócrates, era um grande orador público. Ele começou, os diálogos do Platão escritos sobre o Sócrates vêm justamente dessa interação, dessa vontade de dividir o conhecimento com o mundo inteiro, com as pessoas de uma forma acessível. O Galileu, muito espertamente, ele escreveu o primeiro livro dele em latim, que aí deu uns problemas com a igreja, e a partir dali ele começou a escrever os livros dele em italiano. Por quê? Porque ele não queria que o conhecimento científico fosse roubado pela igreja, que era a língua, o latim era a língua da igreja, né? E poucas pessoas nas ruas falavam latim. Então ele falou, não, esse conhecimento é do povo, então eu vou falar sobre ele na linguagem do povo. Então, se Sócrates, Platão, Galileu, vários outros cientistas famosos, mais modernamente, Carl Sagan, o Einstein fez divulgação científica. Então, quem são esses acadêmicos que acham que a gente devia ficar escondido nas salas de aula ou escrevendo para os 3 ou 4 colegas, quando tem um mundo inteiro que merece e deve receber esse conhecimento, porque esse conhecimento gerado é parte da nossa cultura, como um quadro é parte da nossa cultura, como a música é parte da nossa cultura. Então, todo mundo deveria ter acesso a isso. Então, a popularização
da ciência, do conhecimento acadêmico, não só ciência, qualquer conhecimento, é para mim um dever do profissional que faz parte da criação desse conhecimento. Né? Isso está faltando mesmo, tanto que a opinião pública, a opinião pública não, pior ainda, as políticas públicas estão sendo desenvolvidas por pessoas profundamente ignorantes dos assuntos que elas estão controlando. E eu, sinceramente, eu morei 38 anos nos Estados Unidos, eu jamais podia imaginar na minha vida que isso aconteceria lá. E está acontecendo lá. Cortes gigantescos na NASA, mas ao mesmo tempo aumento no financiamento dessa nova força armada americana que se chama Space Force, que é justamente a ideia de você ter uma guerra no espaço. Então estão tirando dinheiro da pesquisa científica para militarizar mais ainda agora o espaço e assim por diante. Então esse é um momento extremamente crítico na história da humanidade, porque as pessoas que estão no poder, que foram eleitas, aliás, são as pessoas que estão sistematicamente destruindo a estrutura democrática da sociedade moderna. E a gente tem que ficar de olho aberto para isso, porque isso é um grande perigo. Excelente, excelente, Marcelo. Muito bem. Em fevereiro de 1600, um filósofo especialista em memória, era uma arte mnemônica, era uma arte, chamado Giordano Bruno, tinha sido vendido praticamente pela República de Veneza para os Estados Pontifícios, processado pela Inquisição com suas obras que falavam de coisas profundamente heréticas. Ele foi queimado no fim do mês de fevereiro numa praça de Roma chamada Campo dei Fiori. E é muito curioso porque além dele ter a sua língua pregada com uma tábua para não poder falar, a fogueira foi abastecida com seus livros. Era um gesto simbólico de repressão ao conhecimento. E quando um autor norte-americano faz uma peça chamada O Herege, coloca na boca de Giordano Bruno, que não é histórico, diz: sinto agora que vocês, juízes, têm mais medo de mim do que eu de vocês. Nesse espaço, Campo dei Fiori, perto da Piazza Navona, onde o Brasil tem uma luxuosíssima embaixada, Palácio Panfili. Nesse espaço, Campo dei Fiori, uma das raríssimas praças da Itália, onde não há uma igreja. Nesse espaço que Giordano Bruno tem uma estátua coberta com o seu capuz de dominicano. Nesse espaço, todo dia do assassinato de Giordano Bruno, os italianos se reúnem no dia do pensiero livre, o dia do pensamento livre. E lá eles falam mal do governo, eles falam mal da sogra, eles falam mal dos jornais. Ali perto tem uma estatueta dando a volta na Piazza Navona, aquele Pasquino, uma estátua romana cuja boca era usada para botar críticas ao Papa, desde a Idade Média, de onde vem a nossa expressão pasquim, ou seja, jornal de crítica. Giordano Bruno foi queimado em 1600, e este mártir da liberdade de expressão continua iluminando o dia 27 de fevereiro, continua iluminando este acontecimento. Mas, ao mesmo tempo que é uma história trágica, é também uma história que mostra a importância que tinha o pensamento. Não se queimam mais pensadores. Segundo Humberto Eco, por motivos ecológicos, porque a madeira seria muito ruim para queimar, daria uma pegada de carbono muito intensa. Então nós não queimamos mais bruxas, não queimamos mais pensadores e pensadoras. Mas nós continuamos excluindo dos grandes sistemas de comunicação, às vezes até gente sincera, gente conservadora. Nós temos pouca prática no Brasil, mas há conservadores inteligentes no mundo. Nós temos pouca prática no Brasil. Mas no primeiro mundo tem pensadores houve pensadores como Isaiah Berlin, que escrevia, ou Burke, que é o criador do pensamento conservador no 18, e que pensam logicamente com aquela sólida desconfiança do Estado. Nós estamos mais acostumados aos reacionários, que idealizam o passado. E em meio a este debate, nós temos que pensar que hoje, por exemplo, a ciência, o pensamento crítico, o pensamento humanista se apropria menos de canais como o TikTok do que os reacionários.
E o resultado é que mais gente acessa esses canais com uma linguagem mais dinâmica do que, por exemplo, um congresso ou um manifesto. Nós precisamos ocupar espaço, gente, para trazer o debate à luz, não para eliminar alguém, nem para tratar alguém que discorda da gente como alguém que é o nós contra eles. Nós precisamos entender, para dar um exemplo, eu dei uma entrevista há alguns anos ao jornal aqui do Rio, e alguém me entrevistou sobre empreendedorismo. E eu disse, considerando a definição de alguém que sai da estabilidade, alguém que abandona uma empresa grande, estatal e sólida, e abre seu negócio, leva muitos funcionários consigo e continua prosperando, o primeiro empreendedor é Satanás. Foi o primeiro a romper com a empresa do pai, levou, segundo a tradição, 1/3 dos empregados, e o mundo de hoje é um sinal muito mais do sucesso da empresa dele do que da do pai. Se eu percorrer as cidades brasileiras, o vitorioso como produto, como new branding, é o demônio. Naturalmente, eu como ateu não acredito nem no pai, nem na concorrência. Mas a notícia que percorreu, inclusive igrejas que passaram a me mandar mensagens, é: Leandro, satanista, afirma que o demônio é empreendedor. A incapacidade, gente, de entender uma metáfora, a incapacidade de entender uma simples metáfora é uma das marcas, porque a metáfora pressupõe abstração. Imagina uma alegoria, imagina uma metáfora encadeada em várias metáforas como uma alegoria. Então o que acontece? O discurso prático maniqueísta, bem contra o mal, nós contra eles, ele é ruim, tanto na esquerda quanto na direita. Ele é ruim porque ele impede a incorporação do outro. Quem pensa diferente não é meu inimigo. Quem pensa diferente é alguém que pensa diferente. E se pensar diferente em termos criminais, elogiando crimes como racismo, não é um exercício de repressão, é um exercício de lei, já que a nossa Constituição, artigo 5º, inciso 42, define o racismo como imprescritível e inafiançável. Logo, não se trata de opinião. Opinião é boa, opinião é para o debate, mas se trata de crime, e eu não posso defender crime. Então, a partir daqui, eu começo a pensar, e pensar de forma sistemática, quais são os pensamentos que incluem, que favorecem o diálogo, que estimulam o debate, que trazem o contraditório princípio da justiça e que trazem a possibilidade de um julgamento onde haja advogado de defesa e de acusação. E conviver com a crítica, e o Marcelo é testemunha disso, na Europa você vai a um congresso, um colega ataca o outro e saem para tomar café. No Brasil a crítica é ofensa pessoal. No Brasil, se alguém ataca meu trabalho, eu não falo mais com aquela pessoa. Eu cansei de ver em congressos na Europa, pessoas que se digladiaram na plateia, depois estavam juntos, abraçados. Porque na Europa o pensamento é mais importante que o sujeito. Não sempre e não em todas as vezes, mas muitas vezes. E nós somos sempre pessoais. Não falo com fulano porque ele vota em fulano. Isso se chama democracia. Quando não há votação, se chama ditadura. Quando a votação é dirigida para um só grupo. Então tudo isto é uma maneira de eu pensar, de eu estimular o contraditório, inclusive nos erros cometidos por conservadores, pela esquerda, nos casos de quebra de ética de conservadores e da esquerda, para que eu não tenha um campo que eu não seja crítico, um campo que eu não possa debater. E isso é uma luta e é uma luta diária. Por favor, Gleisen. Bom, nós temos 21 segundos, aparentemente, do tempo, infelizmente, já são 17, 16. Então, eu queria que talvez a gente pudesse fechar falando sobre a questão de como o conhecimento, você falou rápido, conhecimento é poder, mas eu acho importante as pessoas não só ouvirem isso, mas absorverem isso de uma forma não só racional, como emocional também. Então, como que a gente pode botar isso na cabeça do maior número de pessoas possível, para que isso realmente faça uma diferença no mundo que a gente vive hoje? Vou usar uma metáfora, porque ajuda a fixar o conhecimento.
Conhecimento não é um pódio, chegou lá, medalha de ouro, está classificado. Conhecimento é uma escada. E você chegou até aqui, tem mais gente subindo. Se você parar, você vai ser ultrapassado. Eu tenho que pensar no conhecimento como uma construção contínua e não como pódio. E tenho que pensar numa advertência que eu termino de forma jocosa para que vocês guardem. Tudo aquilo que você se recusar a fazer, alguém mais jovem fará no seu lugar. No conhecimento e no seu casamento. Tudo o que você não fizer, alguém mais jovem vai fazer. E mais vezes, inclusive. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu acho que tem uma sessão de autógrafos. Eu não sei se o Leandro vai poder participar durante muito tempo, mas talvez durante alguns minutos. Mas eu vou estar lá, ok? Porque a gente tem esse livro juntos que a gente escreveu. Ok, obrigado. Temos que sair. Eu acho que é por aqui. Obrigado.